começar. Ora bem, aula de hoje. Em primeiro lugar, eu pus uns exercícios que me tinham pedido no Moodle. Portanto, não são para avaliação, são só para vocês fazerem se quiserem. E na sexta-feira vai haver outro quiz, que vai ser essencialmente, como sempre, tudo o que veio para trás, mais stacks e queues. Stacks, queues e não vai ser em módulos? E módulos, exatamente. Módulos deve ser só umas perguntas de escolha múltipla. Yes! Não, não, essa é positiva. A pessoa só uma dúvida. É esta sexta? Não precisa. Sim. Pronto. Aula de hoje. Pediram-me para eu dar aqui um overview geral nos stacks e queues outra vez. Portanto, eu vou outra vez dar essa matéria, como estamos com tempo no programa. Portanto, eu prefiro que fiquem a saber melhor esta parte. Outra coisa que eu me lembro. Próxima segunda-feira a aula é opcional. Porquê que é opcional? Porque basicamente o que eu vou fazer na próxima aula é vou percorrer alguns exercícios dos quizzes anteriores, onde eu achei que houve mais dificuldades, etc. E vou fazer uma revisão dessa matéria para garantir que vocês estão mais confortáveis nisso. Porquê que é opcional? Porque basicamente aquelas pessoas que já estão à vontade com a matéria é uma aula assim um bocado inútil e chata. Portanto, aqueles que estão com dificuldades, apareçam, porque senão é pior para vocês. Quem está à vontade, pronto, está dispensado dessa aula, segunda-feira, na hora do costume, no sítio do costume. Pronto, quanto às dúvidas de stacks e queues. Okay, portanto, o que é um stack? Essencialmente, um stack, ou pilha, é uma estrutura de dados que permite inserir elementos de forma ordenada. Okay? Tudo o que nós vimos até agora, por exemplo, dicionários não têm uma forma ordenada, ou seja, os dados podem lá estar como o dicionário decidir que os deve lá ter. As listas estão ordenadas, mas estão ordenadas de acordo com um ordinal, ou seja, o 0 é o primeiro elemento, o 1 é o segundo elemento, não há uma semântica associada. Para além de que as listas são têm uma performance baixa quando chega à altura de crescer e de diminuir. Isto é, a ideia é que dicionários são para ser usados quando nós temos um tipo de dados que queremos indexar com outro tipo de dados. Ou seja, de facto, como um dicionário. Eu tenho uma palavra, eu tenho um número, eu quero de alguma forma ligar uma coisa A a uma coisa B. Seja ela qual for. Isto é dicionário. Listas são boas quando, das duas uma, ou eu quero aceder a todos os dados linearmente, isto é, eu começo no primeiro elemento, depois vou ao segundo elemento, depois vou ao terceiro elemento, por exemplo, se eu quiser criar uma lista que só tem os números pares, eu vou querer percorrer a lista original, primeiro o primeiro elemento, depois o segundo elemento, depois o terceiro elemento, ou seja, eu quero percorrer todos os elementos. Listas são boas para isso. Okay? E para algo que não está sempre a crescer, para algo que não está sempre a crescer e a diminuir, está sempre a mudar de tamanho. É para coisas um pouco mais estáticas, em que eu quero aceder múltiplas vezes a dados que foram postos lá uma vez, por assim dizer. Okay? Stacks e queues são um bocado diferentes nesse particular. São boas estruturas quando eu quero estar continuamente a colocar dados e a tirar dados, etc. Mas quero garantir uma ordem. Okay? Stacks e queues não são propriamente necessários. Necessários no sentido em que eu com listas consigo fazer tudo o que um stack e uma queue faz. Okay? Mas não é a melhor estrutura. A semântica é diferente. O objetivo de usar a estrutura é diferente. Okay? E isso é muitas vezes faz parte do trabalho de desenvolver software. Pensar qual é que é a melhor estrutura para aquilo que eu quero fazer. Sim. Mas as listas e o stack não é literalmente a mesma coisa, só muda o comando que você dá. O stack é uma lista, só que você usa o pop.
Não, internamente são completamente diferentes. A questão é que uma lista é linear. Ou seja, na memória, na RAM, se eu tenho uma lista, okay, é garantido que o número 1 está ao lado do número 2, está ao lado do número 3, está ao lado do número 4, está ao lado do número 5. Okay? Portanto, quando eu quero apagar aqui o elemento 5, o que vai ter de acontecer internamente é, ele vai criar uma nova lista, vai pôr lá os elementos, e vai apagar esta lista. Isto é um processo lento. Eu tenho que estar sempre a criar mais memória. Obviamente que há algumas otimizações que são feitas, mas em última análise é isto que é preciso fazer. Ou seja, eu para aceder, para remover um elemento, eu tenho de criar uma nova estrutura. Isto obviamente com 6 elementos não é muito mau. Agora se isto tiver 1 milhão de elementos, garanto que okay? Um stack ou uma queue, esse tipo de estruturas são inerentemente diferentes. O que elas têm é, portanto, o equivalente a isto com uma queue é, eu tenho o número 1, e o número 1 aponta para o número 2, e o número 2 aponta para o número 3, e o número 3 aponta para o número 4, o número 4 aponta para o número 5, e o número 5 aponta para o número 6. Portanto, quando eu quero remover este número, eu só tenho de chegar aqui e dizer o 4 agora aponta para o 6. Eu só tenho de mudar um ponteiro, uma coisa que está a apontar. E isto desaparece. Ou seja, é estupidamente mais rápido acrescentar. Aqui, se eu quero acrescentar um elemento, vou ter de criar, aqui nesta, se eu quero acrescentar um elemento, vou ter de criar uma nova estrutura, copiar todos os elementos que estavam na estrutura, 6, e agora ponho o número 7, por exemplo, e deitar fora esta estrutura. Ali, se eu quero acrescentar mais um elemento da lista, eu só tenho de chegar ao último elemento da lista e dizer, está aqui. É radicalmente mais rápido para estas operações. Onde é que isto é mais lento? Para eu aceder a uma coisa aqui, e se eu quiser saber o valor do terceiro elemento, eu só tenho de chegar aqui e indexo. Aqui não, eu tenho de percorrer todos os elementos até lá chegar. Na stack temos de percorrer? Sim, na stack, aliás, na stack nem sequer tem maneira de aceder assim às coisas. Porque foi feito para isso. Mas fizemos Sim. algo como forma. Sim. Então a lista é melhor para coisas mais pequenas e stack é para coisas maiores? Não, a lista é quando eu quero criar uma coisa que é relativamente estática, que eu vou aceder mais vezes para ir buscar dados do que propriamente para andar aqui a crescer e a diminuir, etc. Stacks e queues são melhores quando eu tenho este tipo de semântica associada de toma lá dados e agora dá-me cá dados. Uma, quando eu tenho uma filosofia first in, first out, e outra quando tenho uma filosofia last in, first out. São simplesmente por onde é que eu estou a tirar os dados. Ou seja, estas estruturas, o stack e o queue, não são estruturas em que eu vá aceder ao calhas. Eu nunca quero. Se eu alguma vez disser, eu preciso saber qual é que é o terceiro elemento de um stack, ou o quarto elemento de uma queue, é porque estou a fazer alguma coisa mal. Nunca devia ser um stack, nunca devia ser uma queue. Porque, sob o ponto de vista puramente teórico, eu para saber qual é que é o quarto elemento, eu tenho que tirar todos os outros primeiro. Okay? É a diferença entre vocês terem um contentor que é feito de plástico, e vocês conseguem ver o que é que está lá dentro, ou um contentor que está todo fechado e tem de tirar as coisas lá de dentro para conseguir encontrar se está lá ou não aquilo que vocês querem. Isto. Sim, mas para criar uma lista e criar um stack não é igual? Não. Só se for com o deck. É com o deck. Um stack e uma queue é feita com decks. Tem de ser com o deck. Sim. Eu posso usar uma lista para implementar um stack. Não faz muito sentido. Não estou a ganhar nenhuma das vantagens. Exatamente isso mesmo. Obviamente, como em tudo, isto em tudo, em última análise, não temos sequer nada disto. Temos memória rápida. Ou seja, Isto é uma questão semântica, quase. sim, aqui eu pedi ajuda e uns exercícios para praticar em casa no chat GPT e não falo sobre o deck, eu só falo fazer isso. É normal porque o ChatGPT vai buscar um reservatório e a maior parte das pessoas usa listas. A maior parte das coisas são listas.
stacks e queues não são assim uma coisa que é muito usada. É simplesmente uma ferramenta, é mais uma ferramenta, é como uma chave de parafuso ou um martelo. É uma coisa que temos nas ferramentas e depois descobrimos se é boa ideia ou não. Eu posso parafusar uma coisa com um martelo, agarro num parafuso, não é a maneira certa de o fazer. Aqui é a mesma coisa. Agora, eu preferia ter uma chave de fendas ou um martelo. Se calhar um martelo eu faço mais coisas, particularmente se for durante o apocalipse zombie. Ok? Então, a ideia. Depois, as diferenças. Reparem que um dicionário, se nós pensarmos bem, um dicionário também pode ser pensado como uma lista de tuplos. Mas não é como isso. Porque se eu, por exemplo, eu posso fazer um dicionário que diz que o XPTO está ligado ao Walter. E que o XYZ está ligado ao ABC. Por aí em diante. Eu posso criar este dicionário. E é muito eficiente quando eu quiser ir procurar coisas. Okay? Mas é muito mais lento que uma lista para adicionar. É ainda mais lento. Agora, eu podia fazer uma lista que tem tuplos lá dentro que diz XPTO Walter. E a seguir XYZ ABC. E quando eu queria procurar o valor do XYZ, ia percorrer tudo. Mas lá está, tinha de percorrer tudo. Estrutura certa, quase tudo dá para definir à base de listas. Por isso é que a lista é considerada um tipo atómico. Mas, como se pode ver, não é a coisa mais eficiente do mundo para a maior parte dos casos. Entre listas e dicionários temos praticamente as coisas mais eficientes. Tags é simplesmente uma ajuda. Okay? Agora, nós temos dois tipos de primitiva que são construídas com a mesma coisa. Só mudam os comandos que nós estamos a usar. Ok? Que é o DEC. Ou seja, nós fazemos from collections import DEC e agora, por exemplo, posso fazer qualquer coisa D igual a DEC. Isto é como se cria um objeto em Python. Nós havemos de falar sobre objetos, chegamos lá, dependendo do vosso progresso nas próximas aulas. Ok? Pronto. Agora, o que muda, aqui o que nós estamos a, como eu disse, isto é a abreviatura de Double Ended Queue. Fun fact, queue é a única palavra do inglês que tem 4 vogais seguidas e nenhuma delas se lê. Hã? Tipo de uma palavra francesa também. É? Tipo, pássaro. Ah, o azul. O azul. Sim, mas esse tem mais sons, mesmo assim. O Q não tem mesmo. Se eu escrever só um Q de 9, eu ia ler exatamente a mesma coisa. Q. Mas pronto. Seja como for, double-ended Q. Porquê que é double-ended? Porque tem dois lados. De facto. São dois lados que eu posso manipular. Independentemente. Ou seja, eu tenho aqui uma coisa. Vou imaginar uma salsicha. Não, porque é capaz de depois dar um mau aspecto depois a seguir quando eu começo a continuar esta analogia. Portanto, vamos imaginar aqui um tubo. Okay? Vocês sabem aqueles tubos que os gatos podem brincar? Sabem aqueles compridos? Ocos? Okay? Imagina uma coisa desse género. Okay? Portanto, temos aqui um tubo. Agora, se eu vos disser em linguagem normal, eu vou meter por um lado e tirar por outro, toda a gente sabe que se eu estou a meter neste lado, estou a tirar do outro lado diferente. Correto? Okay? Ninguém imagina quando eu digo que vou pôr por um lado e tirar pelo outro, que estou a falar do mesmo lado. Isso é a diferença entre uma coisa que é LIF e FIF.
seja, isto descreve basicamente como é que eu quero que a estrutura se comporte. Uma estrutura LIFO é um stack. Ok? Eu posso pôr coisas dentro de um stack, por exemplo, meter por aqui, mas só as posso tirar pelo mesmo sítio. Portanto, se eu ponho cá várias bolas, A, B e C, eu só consigo tirar o A se tirar primeiro o C e o B. Correto? Pronto. Porquê? Last in, first out. O último que eu pus é o primeiro que eu tiro. Ok? Por outro lado, tenho a ideia de uma queue. Okay? Numa queue, first in é o first out. É diferente. É como se eu andasse a empurrar as coisas. Eu punha a bola do A, punha o B e punha o C. Mas se eu quero tirar alguma coisa, eu não tenho maneira de pôr a mão e puxar. O que eu tenho é tipo um pau comprido e posso empurrar. E então aí o A vai sair primeiro. Ou seja, eu meto por este lado e tenho de tirar pelo outro lado. Sim. Como que definição está com Hã? Como se definição está? É simplesmente como é que nós o usamos. Não existe nada explicitamente naquelas classes, no caso do Python. Certo. Outras linguagens de programação definem como coisas de facto separadas. Preferem. É uma escolha. Porque a implementação é igual. A única coisa que varia é a maneira como nós olhamos para os dados lá dentro. No caso do Python, ele usa exatamente a mesma estrutura em vez de separar em duas estruturas. Sim. O C# por exemplo, separa. Temos aquilo, temos um stack. Lá dentro, eles são a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma coisa. Só muda o nome das funções. Tem o open place, não E aqui no Python é isso. Ou seja, para um stack, a semântica, okay, é normalmente o nome que se dá às operações é push e pop. Okay? Mas aí, até aí o Python resolveu ser diferente. Ou seja, portanto, vamos por partes. Num stack, nós temos duas operações. Portanto, vamos voltar aqui à nossa... Eu vou tirar aqui o FIFO, para já, e tenho aqui. Portanto, no caso de um stack, eu estou a pôr no mesmo sítio que estou a tirar. Portanto, tenho uma tenaz. Portanto, consigo ir lá e puxar a última coisa que puxo. Não tenho de empurrar tudo até ao fim. Portanto, eu consigo chegar aqui, ponho o A, ponho o B, ponho o C, e quando vou tirar, tiro o C, tiro o B, tiro o A. Okay? Estas operações, tradicionalmente, chamam-se a operação de push, faz precisamente o que nós estamos à espera, empurramos mais uma coisa, e a operação de pop, que tira, não é pull. Portanto, tenho estas duas operações, push e pop. Só que, infelizmente, o Python resolveu dar nomes alternativos a isto. E então chamou a esta operação append, provavelmente para ser coerente com as listas, digo eu, é a única explicação que eu consigo encontrar. Ok? E a seguir temos a operação pop, e essa tem de facto o nome pop. Append vai estar a pôr por aqui. Vou estar a meter aqui coisas lá para dentro. Pop, estou a tirar. Okay? So far so good. Okay? E esta é a ideia do LIFO, ou stack. Mas reparem que tudo isto que eu estou a falar são essencialmente nomes, nomenclatura. Substancialmente, um aqui e o stack são a mesma coisa. Depois temos, então, a ideia de um FIFO. First in, first out. E isto é uma queue. Ok? Tradicionalmente, quando se está a falar de queues, os dois comandos populares, okay, é o MQ e o DQ.
novamente, isto são só nomes que nós damos em computação, em algoritmos e estruturas de dados, etc. Ok? Mas, obviamente, como eu estava a dizer, o Python resolveu ser diferente, não é? E então, como é que ele resolveu chamar ao enqueue? Aprender? Resolveu chamar-lhe append left. Eu devia ter feito este desenho de outra maneira. Vou fazer aqui uma alteração no desenho do stack, só para sermos mais coerentes. Sim? E como desenhar logo alguma coisa do arquivo? Hum? Como desenhar logo alguma coisa do arquivo? Calma. Portanto, enqueue, append left. Ou seja, ele basicamente está a fazer o mesmo. Está a colocar pelo outro lado. Portanto, estou a meter por aqui os elementos. E, portanto, posso pôr aqui. Primeiro pus o A, depois pus o B, depois pus o C. E isso vai empurrando os elementos. Ok? Isso é um stack. O vosso colega está ali a sugerir, e é bem visto. Um bom exemplo de um stack é uma lata de Pringles. Tá? Elas entram numa ordem e estão a ser tiradas pela ordem inversa. Hum? Quem é que abre uma lata de Pringles pelo outro lado? Que tipo de selvagem é esse? Eu já fiz isso. Ai, tipo, isto parece como os coreanos jogam turn-based games. Eles jogam como se fosse em real time, mas tipo de selvagens que faz isso. Ok? Portanto, neste caso, temos então aqui uma operação que coloca para o outro lado. Então qual é que será uma operação de DQ? Neste caso, ou seja, que tira algo da lista. Nós já temos uma operação que tira coisas. É o pop. Portanto, o pop faz isto, tira deste lado. Já por natureza. Sim? A lista começa pela esquerda e vai para a direita. E o stack também. Porquê que nós não trocamos e temos aqui append e top left? Porque eu acho que esses comandos nem sequer existem na implementação que o Python faz. Eu consigo usar então como top left. É? Sim. Pronto. Porque, por exemplo, se eu for chamar aqui e colocar lá 0, que é o primeiro, supostamente devia aparecer o primeiro que está. Mas usando o append left, aparece o último. E assim o último seria o primeiro. Estás a falar do stack? Não, do que o stack funciona perfeitamente. O que para mim é que não. O que fica em primeiro, no lugar 0, Sim. o que está pela esquerda. Repara, eu estou a fazer append left. Portanto, eu estou a meter pela esquerda, meti primeiro o 5. Quando eu meto o ABC, estou a empurrar tudo. Portanto, isto está certo, a representação aqui. Se eu fizer append, eu vou ficar com isto ao contrário. Sim. Então, desculpa, eu não estou a perceber o que estás a perguntar. É assim, por exemplo, numa playlist de músicas, Sim. temos uma queue, certo? Certo? A primeira música, supostamente, é aquela que vai tocar agora e a seguir, por aí fora, até à última. Certo. Se eu quiser ver a primeira, aí eu teria que, vendo pelas indústrias, será a última. Porque o 5 foi depois primeiro. Certo, mas como isto é uma queue, eu a seguir faço pop. Portanto, vai tirar o 5 primeiro. Certo, mas lá está, é isso. Se eu quiser ver o primeiro sem dar pop, a pessoa tem que ver o último. O primeiro. Faz assim. É discutível. Porque para já tu não devias querer ver. Era aquilo que eu estava a dizer. Se queres ver, queres usar uma lista. Stacks e queues, a ideia é eu ponho e tiro. Eu não vejo o estado. Se eu estou a fazer código em que eu preciso de ver o estado,
Olhar para aquilo. Por isso é que eu gosto da ideia do tubo. É um tubo. Eu não consigo ver nada se eu não tirar de lá. Depois posso voltar a meter. Sure. Mas é má filosofia. Ou seja, para isso então é melhor usar uma lista. Se eu vou precisar de olhar para os elementos, então aí é preferível usar uma lista. Ok? É nesse sentido. Dá. Eu não sei. Estás-me a dizer que ele tem um pop left? Pronto, se era preciso mais uma coisa para ser confuso o Python, boa. Um triunfo magnífico de quem desenhou o Python. Sim. Eu fazia C# havia uma função que ela só vê. Normalmente está. Porque normalmente está. A questão é que, reparem, Não convém. há uma lei, uma regra antiga na programação que que diz basicamente, é preciso saber as regras para as quebrar. Aliás, na programação e não só. A arte é a mesma coisa. Se vocês forem para Belas Artes, é a primeira coisa que vos dizem. Porquê que nós estamos a aprender a fazer isto se já ninguém faz isto? Não interessa. Vocês têm de aprender as regras, como é que as coisas se fazem, para poderem quebrar as regras, para saberem porque é que estão a quebrar. Porque senão não estão só a quebrar regras, estão só a ser incompetentes. Okay? Há uma diferença muito pequena entre ser-se um gênio e ser-se doido. Muito pequena. Como ser corajoso e doido. Também é uma diferença pequena. A diferença é quando se sabe a consequência das coisas ou não. Não é? E aqui é um bocado o saber-se, o poder-se fazer. Eu não vou dizer que não existe nenhuma altura em que isso não dá jeito. Claro que dá. Há sempre coisas onde dá jeito quebrar aqui uma regra e ver um e ver dois. A questão é que quando nós o fazemos devemos estar muito conscientes que estamos a fazer algo mal. Porque provavelmente em 99,9% dos casos existe uma maneira melhor de fazer. Se nós temos um algoritmo em que temos aquilo e precisamos de ver o terceiro item por algum motivo, provavelmente é melhor ideia pensar no algoritmo de outra maneira. É porque há algo de errado com o algoritmo. Normalmente é o chamado, isto tem um nome técnico que se chama Code Smells. É exatamente o que vocês estão a pensar. São coisas que um tipo olha e pensa, se isto está aqui, é porque provavelmente havia uma maneira melhor de fazer isto. Depois podemos chegar à conclusão ou que não havia maneira melhor, ou que a outra maneira dava muito mais trabalho e não era prático, ou esta maneira consegue-se obter um ganho de performance que não conseguiria, porque é um caso muito específico. Mas na maior parte dos casos o que vai acontecer é chegarem à conclusão que o algoritmo estava errado. Não estava bem pensado. Por exemplo, uma coisa que vários de vocês fizeram no último quiz, por exemplo. Naquela que era para contar as palavras que estavam numa certa lista. Okay? Havia uma lista de palavras válidas que queríamos contar. Okay? E muitos de vocês o que fizeram é que inicializaram o dicionário logo a zero, para todas as palavras que estavam naquela lista. Correto? Houve muita gente que fez isso. Isto está errado. Porquê? Porque uma palavra que esteja na lista de palavras permitida, mas que não existe, vai aparecer como estando a zero. Não há problema nenhum quando estamos a falar de 3 entradas, mas imaginem que a minha lista de palavras permitidas tem 1 milhão de entradas. E a minha palavra tem 5 palavras. Queria dizer que eu ia ter como resultado um dicionário com 1 milhão de entradas, todas a zero, aliás, 999.997 entradas a zero, e 3 entradas que teriam 1. Estão a perceber? A ideia não é se isto está correto ou não, se funciona ou não. É se cumpre aquilo que são razoavelmente os objetivos. Sim. Não percebeste? Então, espera aí, vamos acabar isto, só para não perder aqui o NQ, que eu vou ter depois de apagar isto. NQ, portanto, temos então o append, o left e o pop. Isto podia estar trocado, obviamente. Se existe um pop left, como o vosso colega está a dizer, eu podia fazer então ali em cima append left e pop left,
e aqui em baixo podia fazer append e pop left. E funcionava a mesma, mas isto já é confusão, mas Existe para o o meu pop, gosto. right? não deve existir é o pop. Porque é isso que o pop faz. Não, o append O append right é o append. Ou seja, ele está by default a fazer as coisas pelo lado direito. Claro que o lado direito não faz muito sentido, estamos a falar de posições de memória dentro de um computador, não é? Se eu rodar a minha torre tenho de inverter isto. Quer dizer, não fazia grande sentido, não é? Portanto, isto é só uma convenção que alguém inventou para decidir. Eu, por exemplo, se eu tivesse implementado isto, eu teria feito exatamente ao contrário. Os nomes. Se tivessem dito para usar estes nomes, quando desenvolvi isto inicialmente, eu teria feito ao contrário, porque para mim faz mais sentido ser ao contrário. Mas é uma questão da maneira como o nosso cérebro funciona. Ok? Portanto, resumindo, listas, quando nós queremos aceder múltiplas vezes a dados e queremos modificar pouco. Dicionários, quando nós queremos associar uma coisa a outra coisa. E esta primeira coisa que nós queremos associar não é simplesmente uma lista ordenada de números, para isso as listas são melhores. Stacks, quando nós queremos garantir, quando temos coisas muito dinâmicas, ou seja, estou sempre a acrescentar e a tirar elementos, mas queremos tirá-los nesta ordem LIFO. Last in, first out, ou seja, a primeira coisa que entra é a última coisa a sair. E finalmente, queues, quando também temos algo muito dinâmico, estamos sempre a acrescentar e a tirar dados de lá, mas queremos assegurar que o first in é first out, ou seja, as primeiras coisas que pomos também é a primeira coisa que tiramos. Vamos imaginar que temos dois processadores a trabalhar em paralelo. Poderíamos fazer isto em par. Okay? Um recolhe informação de um sensor, de um equipamento qualquer. E quer entregar tarefas que o outro processador tem de fazer. Ora, isto é first in, first out. Não é? Eu tenho aqui uma tarefa, quero dar. Tarefa, dá. E quero que elas sejam processadas por ordem. Portanto, para comunicar a estes dois processadores, poderiam usar uma queue. Okay? Uma lista de mensagens, por exemplo. A internet toda, de uma forma geral, funciona assim, não é? Os pacotes, as mensagens de rede que chegam a um sítio são as primeiras que são distribuídas. São tudo queues internamente. E são queues que têm de ser eficientes. Não podem ser listas, não podem estar a perder tempo. Ele tem de chegar e ser distribuído o mais rápido possível. Ok? Pronto. Um stack é uma estrutura mais usada em programação, chamada programação mais baixo nível. É quando eu quero assegurar que tenho um estado. Ou seja, eu quero saber como é que eu estava antes de chegar ali. Por exemplo, o vosso processo mental de parênteses. Não é? É um processo em stack. Não é? O último parênteses que vocês põem, ou que fecham, o parênteses que vocês fecham agora, vai ligar-se ao último que vocês puseram, não é ao primeiro. Sim. Sim, eu já tinha mencionado isso na aula anterior. Por exemplo, sim, é uma das coisas. Porquê? Porque eu quero preservar estado. Eu quero saber de onde é que eu vim. E, portanto, um stack é importante para isto, para ter esta noção de permanência. Ok? Pronto. Mas é menos útil. É menos usado, pelo menos ao nível em que vocês trabalham. É muito usado. Stacks é muito usado em programação hardcore, compiladores, etc. É tipo, quase em tudo. Ok? Dúvidas acerca de stacks e queues? Pronto. Não se esqueçam, para verificar se um stack ou uma queue, se a estrutura, um deck, tem alguma coisa ou não lá dentro, vocês não podem fazer pop se isto estiver vazio. Não é? Portanto, se vocês querem saber se tem alguma coisa lá dentro, é só comparar. Portanto, neste caso, se o meu deck está na variável D, eu só tenho de verificar if D. D vai avaliar como sendo true se tiver alguma coisa lá dentro e false se estiver vazio. Sim. Seria uma prática para fazer if nem D? Um bocado, porque para eu contar, repara, se eu tiver naquilo eu tenho 3 elementos. Para eu contar, para saber quantos elementos
elementos é que eu lá tenho, eu tenho de ir ao primeiro elemento, depois ir ao segundo, depois ir ao terceiro. Tenho de passar por todos eles para ir contando os elementos. Eu disse não quiser, não disse. Sim. Mas não interessa, porque como o len vai-me devolver quantos é que lá estão. Não está ralado. Como é que eu vou usar depois esse número? Por isso é que faz mais sentido isto. Pronto. Okay? Não há. Noutras linguagens de programação que eu considero melhores nesse particular, por exemplo, tem normalmente uma função de isEmpty ou empty só, para saber se está ou não está vazio. Ok? Dúvidas acerca disto? De decks de uma forma geral que use stacks? Sim. Todas as vezes que fazemos a pen left, ele adiciona uma esquerda e quando fazemos só a pen, ele fala isso à direita. Exatamente. Portanto, tem que se encontrar depois aqui qual é que é a função certa para fazer o pop. E usa nesse caso quando se coloca o if, para ver se está cheio ou não, ele transforma. Se estiver cheio, ele transforma em true. Exatamente. Aquilo internamente é um cast, ou seja, uma conversão que ele está a fazer, está a transformar ali o deck num booleano. E isto, na maior parte das linguagens de programação, e o Python não é exceção, pode ser definido pelos utilizadores como é que a conversão é feita. E neste caso, os gajos do Python o que fizeram foi criar uma conversão em que a conversão de um deck para um booleano tem a ver com quantos elementos é que ela tem lá dentro. Ou se tem 0 ou se tem mais que 0. Hã? Eu acho que não. Acho que as listas não têm nenhum conversor. Acho que dá só erro. Mas testem. Não há nada como testar nessas coisas. Mas tenho a ideia que dá erro. But don't quote me on that. Ok? Ora bem, indo agora então à outra pergunta. Vou apagar isto. Portanto, a ideia do contar era, eu já não lembro como é que se chamava a função, portanto vou só escrever count words, que recebe um texto e recebe umas keywords. Certo? Era qualquer coisa deste género. E alguns de vocês o que fizeram então é criaram um dicionário que era aquilo que tinha de ser devolvido. Muito bem. Depois fizeram for. Esta caneta já está aqui. For capa em keywords. 2 pontos. Hat capa igual a 0. E depois fizeram for word in txt.split hat word igual a hat word mais 1 e depois return hat. Ok? Foi qualquer coisa deste género? Muitos de vocês foi como resolveram isto. Estava quase certo, levou a cotação quase toda. Eu acho que nem cheguei lá, mas pronto. Ok? Mas isto não está certo. Ou não é o mais correto, vá, se preferirem assim. Porquê? Reparem, isto é tudo muito giro se a minha função está a ser chamada com count words. E temos aqui um pedaço de texto e temos aqui um set com 3 palavras. Não é mau, não é uma má solução. Ele vai devolver sempre 3 entradas. Por acaso esqueci-me aqui do if, desculpa. If, faltou aqui o if, word, in,
aqui devolve sempre este número de entradas. Ok? Portanto, se mesmo que a frase aqui não tenha XPTO, Walter ou ABC, vai aparecer lá um Walter com 0. Ok? E isto, com 3 entradas, não é grave. Agora imaginem que este dicionário de palavras permitidas tem 1 milhão de entradas. Se isto tiver 1 milhão de entradas, quer dizer que o meu retorno vai ser sempre um dicionário com 1 milhão de entradas, mesmo que depois aqui a minha frase só tenha uma palavra. Em vez de aquilo que seria mais correto, que é contar o número de palavras e aquelas são permitidas. Eu não estou a perguntar quantas ocorrências destas palavras é que estão na lista. Eu estou a dizer para contar só as palavras permitidas. Estão a perceber a diferença? Qual que é esse? Era o segundo, se não tem erro. Okay? Isto vai sempre gerar, se isto for tiver 1 milhão de entradas, isto vai sempre gerar 1 milhão de entradas na saída. Mesmo que o meu texto não tenha quase nada. Para quê? Eu percebi porque é que vocês fizeram assim, atenção. Por isso é que levaram a cotação quase toda, quem fez assim. Porquê? Para não fazer aqui o if. Para não verificar se já lá estava ou não. Mas, neste caso, não era propriamente a melhor abordagem. Ok? Perceberam a ideia? Mas assim como está certo. Está parcialmente certo. Assim está parcialmente certo. Sim. E para ser correto. Tinha de ter aqui o if. Em vez de ter esta parte aqui, tinha de fazer a verificação aqui. Se já lá está ou não para incrementar. Eu coloquei o if, Pronto, se tem o if era a solução 100% certa. mas não está 100% certo. Deves ter enganado noutra coisa. Ia ser maneirinho se o professor comentasse. Hã? Ia ser maneirinho se o professor comentasse. Fala. 53 alunos para corrigir. Eu sei. Ok? Não vou pôr comentários individuais. Querem saber? Perguntem-me no final da aula. Então, Fazer 53 notas vezes 5. vezes esse certo. Não, obrigado. Começava a marcar as coisas certas só para não ter de pôr comentários. Não vou fazer isso. Eu imaginei que vocês gostassem dessa abordagem. É, sim. Ok. Portanto, não há mais dúvidas acerca disto ou da resolução? Muito bem. Então, vamos passar àquilo que é a matéria de hoje. E a matéria de hoje é ficheiros. Jesus Christ. Ok? Até agora nós temos sempre trabalhado a nossa aplicação vale por ela própria, não é? Não vai buscar informação externa. Módulos não são informação externa? É código. Portanto, não, diria que não. Dá para puxar a informação do GitHub? Hã? Dá para puxar a informação do GitHub? Do onde? Do GitHub? Sim, Na internet. sabe? Dá. Tinhas de fazer era um. Bem, por acaso o Python nessas coisas é o Python é magnífico. Porquê? Porque eu diria a primeira vez que se estivéssemos a falar de uma linguagem como C Sharp, C++ ou qualquer coisa, terias de fazer qualquer coisa que criasse uma ligação por HTTP e fosse fazer um request ao servidor, interpretasse o retorno do servidor, etc. Que daria uma grande trabalheira. O Python é fantástico porque tenho a certeza que alguém já se deu ao trabalho de fazer isto e fazer um package que faz precisamente isto para se ligar ao Git. Portanto, provavelmente existe um import Git que se instala com um pip install Git module ou qualquer coisa do género. Estou a ficcionar, não sei, não vi, não procurei, mas tenho quase a certeza absoluta e permite rapidamente acrescentar funcionalidades de ligação com o GitHub na vossa aplicação Python. É onde o Python brilha. É por isso que o Python é tão usado como é.
A nível, bem, para já é extraordinário, estupidamente usado em tudo o que é inteligência artificial neste momento. Quase tudo o que é essas coisas que vocês andam aí a ouvir falar, os OpenAIs, ChatGPTs, Midjourneys, Llama, Bards, etc. É tudo feito em cima de Python a usar algo, ou o PyTorch ou o TensorFlow. Basicamente. Quase tudo é feito em Python. Depois há as outras coisas do Python também é extraordinariamente usado. Tudo o que seja controle de fluxo. Ou seja, eu tenho a minha empresa já é bastante grande e há, sei lá, um processo qualquer que tem de ser feito à meia-noite todos os dias para não ir carregar um tipo num botão e copiar ficheiros do ponto A para o ponto B e garantir que qualquer coisa aconteceu ou verificar erro. Okay? Existem sistemas que fazem isto. Isso se chamam sistemas de Continuous Integration. E estes estão cada vez mais a ser feitos totalmente em Python, porque o Python é bom neste tipo de coisa. Python não é uma boa linguagem de programação se quisermos fazer um jogo completo. Dá, mas não é particularmente bom. Não faz algo que nós, em engenharia, chamamos não escala. Isto é, um programa como Python com 100 linhas ou 1000 linhas está porreiro. Um programa em Python com 10.000 linhas ou 100.000 é impossível de gerir. Não se consegue ter muita gente a trabalhar em simultâneo no mesmo projeto em Python, etc. Por isso é que as outras linguagens acabam por ter mais relevo no que diz respeito a fazer software completo. Okay? Portanto, Python brilha neste tipo de coisas, como ligar um sistema A com o sistema B. Porque se quisermos ligar, eu por exemplo, há uns anos atrás tive de fazer um projeto de Data Science para o meu doutoramento, em que precisava de todos os dados que estavam no IMDb. O que eu estava a tentar fazer era descobrir se havia uma correlação entre a qualidade dos atores, entre a quantidade de prémios que os atores tinham e o sucesso comercial de um filme. Portanto, eu tinha de ir a duas fontes de informação distintas. Agora está tudo no IMDb, mas na altura havia um site que tinha rendimento dos filmes, box office dos filmes, e tínhamos o IMDb que tinha a informação acerca dos atores, etc. E eu tive de fazer alguma coisa para ir sacar toda a informação destes dois sites. Okay? Quando eu comecei a fazer aquilo, pensei que vou demorar, eu sou um programador experiente, vou demorar séculos a fazer isto em C++, porque tenho de andar a fazer ligações e a pedir todos os filmes e tenho de ir navegando à procura de uma lista com todos os filmes, etc, etc, etc. Era um pesadelo medonho. Eu, no total, demorei para aí 1 hora a fazer isto, porque arranjei arranjei um package em Python que permitia aceder ao IMDb e encontrei outro package em Python que permitia aceder ao Box Office Mojo, que era o site que tinha as coisas, e juntar as duas coisas. Isto foi 1 hora de trabalho em vez dos vários dias que eu imaginava que isto me ia demorar. Okay? Isto é onde o Python brilha. Por isso é que a minha ênfase aqui, nós em anos anteriores ensinámos C, como introdução à programação, introdução à computação e fundamentos de programação, e foi por isso que eu fiz pressão para mudarmos tudo para Python, porque o Python continua, mesmo quando vocês já souberem C# e já tiverem a fazer jogos em Unity, isto e aquilo, o Python continua a ser útil para outras coisas. Você já viu o quê? Desculpa. Não sei o que é sequer. Eles fizeram uma inteligência artificial para jogos. Muito louco, eles têm uma demonstração do YouTube. Eu sou bastante contra o uso destas inteligências artificiais em jogos, porque está a explorar o trabalho de pessoas, não sei pagar um tostão, vão às contas de DeviantArt e tudo o que é imagens que estão na internet e sacam tudo, vão buscar todos os pedaços de texto que estão escritos pelo GitHub, pelo Twitter, etc, etc, e usam sem pagar um cêntimo. Eles estão a ganhar milhões, enquanto as pessoas que de facto fizeram o conteúdo que eles estão a usar não recebem um tostão. Portanto, eu gosto muito dessas coisas, acho que é muito giro para fazer projetos gratuitos, open source, disponíveis a toda a gente, tudo bem, isso eu uso. Aliás, as pessoas que vão ao Game Creators Club sabem que eu uso o Midjourney para fazer os gráficos dos meus jogos do Games Creators Club, mas para mim a minha linha é onde eu ganhar dinheiro com isso. Não acho aceitável.
são inteligência artificial para NPC. Que você consegue colocar as informações que o NPC tem e em vez de ser chat já programado. Mas há dois problemas graves com isso. Em primeiro lugar novamente, vamos tirar empregos de pessoas para enriquecer as Ubisofts deste mundo. Eles têm pouco dinheiro, precisam de mais. Portanto, para mim isso incomoda-me logo à partida. E em segundo lugar é assim. Eu não quero isso. E vocês pensam que querem é porque vocês nunca jogaram um jogo a sério. Porque eu não vou chegar ao pé de um NPC qualquer genérico numa cidade com 1 milhão de gajos. Tu sabes alguma coisa sobre esta quest que eu preciso fazer? Não. Tu sabes alguma coisa sobre esta quest que eu preciso fazer? Não. E fazer isto 999.000 até encontrar aquele NPC que eu sei. Eu já não gosto de falar com pessoas no meu dia-a-dia, quanto mais num jogo. Não é? Portanto, parece giro. Na teoria, a ideia de ter mundos vivos, etc., parece giro. Até chegares à conclusão que, no mundo real, nenhum de nós é o protagonista. Não tem piada nenhuma não ser o protagonista. Eu gosto de chegar à base espacial número XY47 e eles reconhecerem-me como o gajo que salvou da invasão dos Glopaxians. Eu não quero chegar e dizer: olá, estranho, queres saber mais sobre... E o anúncio das microtransações que eles me vão tentar vender nessa altura? Ou seja, é daquelas coisas que parece uma boa ideia na teoria. Na prática é péssimo. Okay? Ter NPCs. Os NPCs para mim servem para ser úteis. Não é para eu ter conversas para alterar a minha vida. Se eu quisesse ter uma conversa flexível, que pode ser qualquer coisa, eu telefono a um amigo. Caso alguns de vocês estejam confundidos o que é essa coisa de amigos. Ok? Percebes? Há uma questão que é, os meus NPCs num jogo existem com um propósito. Só as empresas tipo Ubisoft e afins é que acham que eles estão lá para encher. E isso revela-se depois naquilo que são os jogos. Que a maior parte das vezes, nos jogos, as pessoas chegam a um sítio, falam com um NPC, fazem skip de todo o texto que alguém teve a escrever para ir até ao próximo marker. Isto é o que as pessoas fazem. Portanto, o que é que leva a crer que as pessoas, neste momento, passam à frente de texto handcrafted por pessoas que sabem o que estão a fazer e que no futuro o que vão querer é conversar com um NPC que nos vai contar sobre a história da vida dele toda, até nos dizer aquela gente que nós precisamos para a quest. Ok? Novamente, boa ideia na teoria é diferente de boa ideia. Obviamente que isto vende coisas. Porquê é que eles fazem estas coisas? Os gajos da Ubisoft não sabem que isto é o que vai acontecer? Sabem. A questão é que eles têm shareholders e querem mostrar que estão na crista do mundo. Toda a gente está a falar nesta coisa de inteligência artificial. Nós precisamos estar nisto, porque senão vão pensar que nós estamos a ficar para trás. E depois os gajos da Ubisoft dizem, e 2 dias depois aparecem os gajos da Electronic Arts a dizer: não, nós também estamos a investir a sério em inteligência artificial. Tem que ser, porque senão parecem eles atrasados. E andamos aqui todos numa comédia de enganos, estes tipos acionistas, etc., a dizerem aos seus investidores como estas coisas são todas uma boa ideia. E os investidores acreditam porque não fazem ideia do que são os jogos que querem. Para eles aquilo é uma coisa no seu portfólio de ações. E assim resulta em coisas como nós vimos com a história do Unity há uns meses atrás. Uma incompreensão total das pessoas que gerem estas empresas de perceberem o impacto que as suas decisões tomam. Porquê? Porque fizeram um jogo na vida. Muitos deles nem sequer viram um jogo na vida. As pessoas que criaram o Unity, não, essas fizeram. Há quantos anos é que elas já lá não estão? Não te esqueças, aquilo foi comprado. Quem estava à frente do Unity era o John Ricciello, que antes de estar no Unity estava numa empresa que é conhecida pelas suas boas práticas laborais e de respeito pelo consumidor, que era a Electronic Arts. E antes disso ele estava numa outra empresa, também muito conhecida pela sua ligação ao império dos mídia e dos jogos, que era a Nestlé. O que é Nestlé também fez o impacto dos jogos? Não, claro que não. Ele é um gajo de finanças, é um gajo de dinheiro. Ele sabe como agarrar em dinheiro e transformar dinheiro em mais dinheiro. Não o faz muito bem. Aquilo correu bem durante uns tempos, tanto no Unity como na Electronic Arts, mas depois ele acabou por sair
à socapa. Ele vai bem, ele vai com uns milhões na conta bancária para ficar confortável. Bem? Ou seja, estas coisas. Eu tenho opiniões muito fortes, como vocês já são capazes de ter reparado, eu tenho opiniões muito fortes acerca disto. Para mim, jogos são uma forma de arte, são uma maneira de uma pessoa escolher. Isso, obviamente, que há entretenimento. Okay? Eu não estou à espera que o novo God of War mude a maneira como eu olho para o zeitgeist da sociedade humana. Okay? Não é isso que eu estou à espera. Mas estou à espera, pelo menos, de terem sido pessoas a criar aquilo. Terem sido pessoas a construir aquilo e não uma comissão alguns que se junta toda e carrega num botão no chat GPT e sai ali, olha, no próximo God of War achamos que o Kratos deve dar porrada em introduzir aqui qualquer mitologia que ainda não tenha sido ofendida o suficiente. Ok? Mas pronto, sim, diz. Uma questão de AI para Pathfinder, por exemplo, na Plague Tale, tipo, na questão da AI dos ratos. No quê? Qual? Porque assim, Plague Tale, eles usam AI para fazer com que os ratos usem da luz. Ah, sim, sim. Em vez de, tipo, Mas programar. aí é diferente. Ok, se calhar eu tenho que ser um bocadinho mais claro. O que eu quero dizer como sou contra a IA, sou contra o que se chama IA generativa. Okay? Portanto, esta IA tira empregos. Não é, por exemplo, a IA do, sei lá, o Dwarf Fortress ou a maior parte dos roguelikes hoje em dia geram conteúdo que podia ser gerado por pessoas. Está a roubar de trabalho. Não. Porque o que está a fazer é precisamente estender a longevidade porque faz parte da ideia conceptual do jogo, da visão do autor, um jogo que é diferente todas as vezes que jogamos. E a única maneira que nós temos neste momento não é ter, sei lá, 10 gajos do Bangladesh a fazer níveis o mais rápido possível. Não é? Era uma técnica possível, mas não sei se seria a melhor. Eu sou contra esta ideia de esta IA. E obviamente que há também usos da IA generativa que eu considero aceitáveis. Por isso, se um desses gajos agarrar e contratar 200 artistas, pagar àqueles 200 artistas para fazer modelos 3D em barda e a seguir treinar uma IA com aquilo e agora já consigo gerar e as pessoas todas aceitarem, tudo bem. Eles estão a pagar, estão a criar emprego, estão a criar valor. Aqueles milhares de modelos não teriam surgido se não tivesse sido com esse intuito. O que eu sou contra é estas IAs que vão trollar pelo Turbo Squid, pela internet geral. Coisas que as pessoas partilharam porque gostam de partilhar as suas coisas com os outros para lhes estar a tirar o emprego. E a seguir a dizer, não, porque isto é como se fosse inspiração, não é? É cópia. É possível reproduzir. Dadas certas circunstâncias, é possível reproduzir. Não vamos querer falar sobre o quão má a IA é ainda a gerar certas coisas. Sim. Porque isso pode ser só uma questão de tempo. Ou não. Por acaso tenho aí uma opinião muito diferente. Mas continua a ser a mesma coisa. É estar a usar trabalho que as pessoas disponibilizaram para ajudar outros e corromper para eles fazerem dinheiro. Isso é que está errado, eticamente, etc. É mais por aí. Não é tanto. Há certos jogos que só são possíveis. Aliás, eu diria que 90% do indie só foi possível porque se usou maneiras mais eficientes de gerar conteúdo. O Spelunky é um exemplo disso, não é? O Spelunky foi um dos jogos que criou a primeira vaga do movimento indie, que é geração procedimental para cima. É aceitável. Mas são coisas algorítmicas. Mais, quem fez o algoritmo compreende como é que aquilo funciona, porque é a outra parte que é importante. As LLMs, estas coisas que hoje em dia se está a ver, ninguém sabe como é que elas funcionam. E qualquer pessoa que vos diga que sabe como é que funcionam, estão a mentir. Ninguém sabe como é que aquilo funciona. Aquilo são milhões de equações que não é sequer um ser humano que foi ajustar a equação. Foi um algoritmo em cima de outro algoritmo que está ali a mastigar até chegar a qualquer coisa que parece. Ninguém faz ideia de como é que aquilo funciona. Mas, professor, essa ideia que eu falei da vídeo, ela não morre. Digamos, uma pessoa que escreveu os diálogos na mão vai ter que treinar a inteligência artificial. Isso não vai funcionar. Isso posso dizer já que não vai funcionar. Porque os LLMs,
estes sistemas dependem de quantidades maciças, ninguém consegue escrever tanto. Eles vão ter de fazer, o que eles vão fazer é treinar um corpus tirado da internet e depois vão especializá-la com essas coisas. É aquelas zonas cinzentas onde é tudo legal porque ninguém disse que era proibido. É um bocado isso que acontece aí. Sim. Depois o professor deu uma olhada no tal. O que acha? Não, eu sei qual é. Esse é o da Ubisoft, não é? Não era o que a Ubisoft estava a fazer. Não sei, daí Eu tenho a ideia que quem comprou isso, quem disse que ia usar era a Ubisoft logo no princípio, que toda a gente caiu em cima e eles fizeram logo os possíveis para apagar os tweets todos que tinham dito que estavam a fazer aquilo, porque ainda por cima tinha sido depois de não sei quantos despedimentos. Como sempre. Jogos devem ser criados por pessoas. Okay? Eu gostava de ter um computador, eu gostava de pôr um computador a otimizar coisas que ninguém quer fazer. Eu preciso de um pedreiro lá em casa para me resolver uns problemas. Se alguém arranjar uma IA, ninguém quer ir lá fazer o trabalho. Portanto, isso é chato e paga mal. Não é? Agora, trabalho que as pessoas querem fazer e as máquinas estão a roubar é esses, parece-me. A tecnologia devia servir para melhorar a vida das pessoas, não é para piorar. Pelo menos, idealmente, seria esse. Obviamente que não é para essa experiência que eu tenho com a humanidade, mas há que manter o otimismo. Ok? Ora bem, então, ficheiros. Não sei como é que eu saltei de ficheiros para inteligência artificial, mas foi interessante. Hã? fui eu. Pronto. Ficheiros. Ora, nós até agora temos falado de quase sempre, a nossa aplicação é contida, cada vez que ela precisa, sei lá, aquela versão em que precisamos de passar o dicionário com o conjunto com as palavras permitidas, não é? Era definido ali, em código. Okay? Mas, isso não é a versão normal. A versão normal do jogo é nós carregarmos uma série de ficheiros, sejam eles ficheiros que têm imagens, animação, modelos 3D, sons, música, textos, a tradução para eslovaco do nosso jogo, etc. Tudo isto são ficheiros. Okay? Não estão no código, não estão no ficheiro de código. Por vários motivos. Primeiro, é ineficiente. Queria dizer que a única pessoa que podia introduzir coisas no nosso jogo teria de ser necessariamente um programador que teria de ir ao código e acrescentar coisas. E que eu estou a imaginar eu escrever, fazer desenhos, modelos 3D e coisas do género, todos em... Agora quero um vértice do menos 3.4.2. Quer dizer, estou a imaginar. Não quer dizer que não tenha sido feito dessa maneira, foi feito assim na década de 80, era quase tudo feito assim. Ser artista de videojogos na década de 80 significava saber muito sobre programação porque andavam a fazer as coisas diretamente em código, a maior parte das vezes. Aliás, ainda hoje, por exemplo, se nota muito isso nos músicos. Aquele pessoal que faz músicas para jogos de Game Boy, ZX Spectrum e não sei o quê, que tem de saber programar para conseguir fazer coisas aí. Okay? Mas, felizmente, democratizámos o uso das ferramentas e agora podemos usar Photoshop, Blenders e afins para criar o conteúdo para o nosso jogo. Agora, de alguma forma, nós temos de o carregar dentro do jogo e é para isso que servem ficheiros. Nós, na introdução à computação, falámos bastante sobre ficheiros e sistemas de ficheiros, etc. Aqui, simplesmente, vamos ver como é que abrimos ficheiros e carregamos o seu conteúdo. Ok? Vamos começar pela coisa mais simples, que é abrir um ficheiro para ler. E para ler um ficheiro precisamos de o abrir primeiro. E para abrir podemos fazer simplesmente isto. Ok? Portanto, o que é que nós temos ali? Temos o nome do ficheiro, é aquele lorem.txt. Reparar que eu não tenho um caminho, não tenho um path indicado. Portanto, o que é que isto vai fazer? Ele vai procurar na pasta onde a aplicação está a ser executada. Okay? Portanto, se eu estou numa certa pasta a fazer Python teste.py, ele vai procurar nessa mesma pasta este ficheiro lorem.txt. Okay? A seguir,
temos ali o modo de abertura do fecheiro. Nós já vamos falar um bocadinho mais sobre isto, acho eu, se não estou em erro, mas basicamente o que estamos a dizer é o que é que nós queremos deste fecheiro. Ali, naquele caso concreto, nós temos um R a dizer que queremos ler o fecheiro, ou seja, não estamos a querer escrever um novo fecheiro, estamos a querer ler um fecheiro existente. Daí o R de read e é um fecheiro de texto, daí o T. Okay? Portanto, é um fecheiro de texto normal. Neste caso, queremos abrir o fecheiro do lorem.txt para lermos. E o que nós vamos querer ler é texto. Ok? Dá um comando em string, né? Sim. É old school. Basicamente, isto é dos tempos do C. 1969. Que era assim que funcionava e eles mantiveram. Porque é tão comum. Só tenho dúvida. Tem que estar na mesma pasta para conseguir abrir o. Não tem de estar, mas aí tens de dar um passo. Ele não procura o fecheiro em lado nenhum. É sempre a partir do sítio onde ele está. A seguir, vamos ler a primeira linha de texto naquele fecheiro lorem.txt. E aquele open todo devolve um fecheiro. O que é um fecheiro? O que é aquele file? Aquilo, neste caso, é de facto uma classe especial do Python que gera fecheiros. Gera, neste caso, este fecheiro. Depois, primeira linha é igual a file.readline. Portanto, readline lê uma e só uma linha, até ao primeiro enter, por assim dizer. Ok? Finalmente, quando acabamos de tratar o fecheiro, já não precisamos dele para nada, não o vamos querer manter aberto. Porque senão mais ninguém pode escrever. Se nós mantivermos o fecheiro aberto, não conseguimos, por exemplo, apagar o fecheiro. Nunca mais. E, portanto, no final podemos fechá-lo fazendo file.close. Okay? Portanto, este é o exemplo mais simples do mundo. Okay? Neste caso, se eu tivesse pôr isto, eu tenho um fecheiro que tem modos de texto. Este tipo de texto chama-se um lorem ipsum. Alguém sabe o que é? Um lorem ipsum? Sim. Mais ou menos. Um lorem ipsum é um fecheiro de texto que parece latim, mas não é. É Pig Latin. E a ideia é simplesmente há geradores disto para gerar quantidades de texto grandes, só para termos qualquer coisa para experimentar, etc. E isso normalmente chama-se um lorem ipsum, que é muito usado, por exemplo, em tipografia, para ver a mancha de texto de um jornal, por exemplo, antes de ter a notícia, queremos pôr, usa-se um lorem ipsum só para ver como é que o texto fica em termos de mancha, em termos de layout. Mas aqui aquelas palavras não são nada, basicamente. Não, aquilo é Pig Latin. Gibberish. Sim. Tecnicamente há um easter egg, não é bem um easter egg, mas no Dead Space Remake, Uhum. o Isaac tem o lorem ipsum aqui. Ah, tá? Sim. Por exemplo, se eu puser aqui o lorem ipsum generator. Não, espera aí. Temos aqui um gerador de lorem ipsum. Há muitos. Mas ele gera sempre o mesmo texto, é isso? Hã? Gera sempre o mesmo texto? É parecido. Pá, foi chato. Agora não posso usar um adblock. Back to Mac. Hã? Aonde? Eu faço um hash que se eu não quiser desbloquear. Mas para se desbloquear isto não me deixa. Vou, porque eles ganharam com isto é que eu vou ao outro. Eu agora aqui podia pedir X parágrafos e ele gerar-me texto, assim que parece latim. Pronto. Eu sinceramente costumo usar o Cthulhu Generator, que acho mais fixe. Cthulhu Generator. Para quem conhece H.P. Lovecraft, gera coisas que parecem H.P. Lovecraft. O texto lá dos velhos deuses, etc. É só para ser diferente. Pronto. Portanto, aqui eu criei um fecheiro chamado lorem.txt que tinha montes de lorem ipsum e ali a primeira linha. Simplesmente.
Ok? Reparem que a primeira linha, ok, é sempre, não tem um limite de caracteres. Se eu puser todo o meu documento na mesma linha, mesmo que eu esteja a ver com o Word Wrap, esteja a ver em múltiplas linhas, ele está aí à procura de um /n. Lembram-se daquele código que eu vos falei, o 13? Que se corresponde a um Enter? Ele está à procura desse Enter. Então quer dizer que eu posso tudo um parágrafo inteiro? Pode ser. Agora depende de como é que eu formatei. Neste caso, uma linha era de facto isto. Lorem ipsum dolocitanet, blá blá blá. No entanto, no Word pode ocupar, por exemplo, 2 linhas ou 3 linhas, por exemplo. Ou não? Por exemplo, no Word, se precisas aquela linha, por exemplo, num fecheiro Word, eu ocupo, por exemplo, 2 linhas, por exemplo. Podia ocupar 2 linhas, mas lá está. Continua, aos olhos dele é sempre uma linha. É até ele encontrar um Enter. Ok. Reparem agora aqui uma coisa. Este código, eu só mandei ler uma linha e escrevi essa linha. Estão a ver ali? Mas reparem que está aqui um espaço adicional. Porquê que eu tenho ali um espaço adicional? Acho que tem 2 espaços, isso. Mas eu estou a ler até o primeiro espaço. Acho que tem alguma coisa a ver com o read, não é? Read line. Até o primeiro enter, aliás, desculpa. É que o Mas tem a ver espaço... com o read line. Não, o espaço, eu estou a falar deste espaço aqui. Ah. Esta linha extra. Não tem a ver com o read line, aquele Então, que texto tem... inteiro está numa linha só. Hã? Texto inteiro está numa linha só. Acho que sim, se eu percebi o que é que quiseste dizer. Basicamente, quando eu faço o read line, ele lê até ao primeiro enter. Certo? Incluir. Ou seja, esta minha linha, este first line, tem o blá 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 texto e acaba com um /n. E quando eu faço print, ele escreve exatamente o que está na string, incluindo o /n, e depois põe uma nova linha. Ok? Portanto, eu teria de remover aquele código dali. Como é que eu posso remover aquele código? Já falei sobre isso. Mas ninguém prestou atenção na altura. Provavelmente. Hã? Não, mas o barra é se eu quiser detectar. Mas como é que eu removo facilmente? Não, as quotes não me ajudam. Strip. Mas isto não vai tirar os espaços também dentro da... Não, o strip o que faz é que remove tudo o que é white space do princípio da palavra e do fim da palavra. Um /n, um enter, é white space. Porque não tem representação visual. Não da palavra, do string. Da string, sim. Quer dizer que os espaços dentro da string estão a salvo, basicamente. Sim. Ou seja, ele só tira do princípio e do fim. Claro que isso podia não ser o que nós queríamos, então aí teríamos outro problema. Podíamos querer preservar-nos do princípio, por algum motivo. Então aí tínhamos um problema. Apesar de que o strip tem parâmetros para isso. Ok? Perceberam aqui a ideia? Diz. Sim, podias criar uma. Podias criar o que o vosso colega está a sugerir é criar fazer tipo first line igual a first line 2 pontos menos 1. Vai? Era isto que estavas a sugerir. Portanto, aqui o que ele vai fazer é que vai tirar o último caractere. Certo? Só que o problema desta abordagem é que se eu não tiver lá, porque a última linha do meu texto, se eu não tiver lá de facto um enter, ele vai ler até ao final do fecheiro. Vai fazer desaparecer um caractere. Okay? A outra maneira de fazer isto, por exemplo, podia ter sido first line igual a first line.replace
e então procurar um barra EN e substituir por uma string vazia. Ok? Portanto, se eu quisesse preservar os espaços no início, se houvesse, Mas se for no bloco de notas mesmo e eu der um enter, ele vai substituir por barra N? como? Se for no bloco de nota mesmo, só um TXT e eu só clicar enter, ele vai substituir o enter por barra N? Ou vai virar um Não, texto ele vai só substituir para- o barra EN, que é o enter, por um espaço vazio. Não, mas na hora de ler, Sim. se eu no bloco de notas escrever um texto, daí enter e escrever de novo, ele vai ler tudo ou ele vai. Não, se tu fizeres enter, ele vai fazer o readline, vai ler até o barra EN. Isto depois remove depois de ler. Mas eu não escrevi o barra N, eu só dei um enter. Ele vai. Aí não vai fazer nada, porque ele não vai encontrar nenhuma referência ao barra EN, portanto, Ok. vai ler só até ao fim. Então eu teria que literalmente escrever o barra N. Sim, sim. Ok. Não terias de escrever. Se não tivesses lá, ele não fazia nada. Portanto, estava tudo bem. À mesma. Isto. Hã? Certo. Não, o problema do stream. Se calhar eu mostro-vos um exemplo na prática mais fácil. Ora bem, então. Ora bem, aqui. Vou abrir isto aqui. Eu tinha aqui. Vou criar aqui um fecheiro novo. Não, não era aqui. File test by. O que ele está a fazer? Está aqui a passar? Não sei o que estava ali a passar, mas era interessante. Pronto, então agora aqui vou abrir um fecheiro. Tenho de criar aqui o fecheiro para experimentarmos. Já lá vamos. Portanto, vamos abrir um fecheiro. Vamos carregar a primeira linha. First line igual a file.readline. Assim. Print first line file.close. Ele vai fechar os fecheiros automaticamente quando acabar a aplicação, mas é boa prática sempre deixar tudo como encontramos. Ok? Pronto. Gravar. Agora vou criar aqui um outro fecheiro. Vou chamar lorem.txt. Vamos aqui, copiar isto, pode ser. Aliás, em parágrafos, pode ser. Não. Está aqui. Copy. Aqui a fecheiro, Ctrl V. Vou aqui tirar estas linhas vazias. Ok? Agora reparem, eu não deixei a linha ali no fim. Ok? Não tenho aqui um enter. O fecheiro acaba ali, depois do ponto. Ok? E como eu sou... Vou até fazer aqui outra coisa, que é... Vamos ler aqui várias linhas logo. Não, temos lá 5. Assim dá certo. Não tem barra. Hã? Mas não tem barra. Só o último é que não tem. Mas não interessa. Todas as outras têm.
underline. O seu projeto está escrito Bahrein? Hã? O seu projeto está escrito Bahrein? Aqui, nós temos 5 linhas. Elas têm todas um /n no fim. É invisível. O ato de eu carregar no Enter. Era isso que eu tinha perguntado. Se tinha que colocar literalmente Bahrein ou se... Não. É o Enter. Ah, Em si o que está lá de facto um /n. Ok. Agora. Underline. Vamos aqui carregar para ir para a última linha. Vou mostrar a primeira. Eram 5 ou 6? 5. Portanto, vamos aqui até à última linha e vamos escrever essa última linha só. Ok. Portanto, se eu correr isto agora, passa aqui hoje que isto está assim um bocado esquisito hoje. Reparem que ele aqui, o que é que ele escreveu? Ele escreveu múltiplas linhas, mas não escreveu múltiplas linhas, só escreveu uma, só que ela é muito grande. Portanto, ele escreveu aqui a primeira, o lorem ipsum do lorem não sei o que mais, blá blá blá, até ao final do texto. E depois temos aqui a tal linha de espaço, porque tem o /n a mais, não é? Porque ele carregou também aquele /n que está no fim. E a seguir, a segunda linha, que é a última. Estão a ver? E reparem que esta, como não tem um /n no fim, não deixou ali um espaço extra. Certo? Estão a perceber aqui o que é que aconteceu? Ou querem que eu reduza o tamanho da linha para se perceber melhor? Não, pronto, como eu estava aqui, não pronto, é porque a underline, primeiro escreveu a segunda, depois trocou pela terceira, depois trocou pela quarta, depois trocou pela quinta. Certo. Professor, nesse caso não deu aquela linha vazia no final. Não, porque não está lá. O fecheiro acaba ali, naquele ponto. Portanto, é tudo o que é devolvido. Ah, sim, porque esse não tem Bahrein. Se eu, fazendo aqui a diferença, se eu chegar aqui e aqui no fim der um Enter e fizer andar outra vez, agora já deixou aqui a linha extra. Estão a perceber? Portanto, o que nós estamos a ver é o efeito do Enter. Como eu tinha dito, podemos querer remover. Vou aqui tirar aquela linha extra. Eu vou encurtar aqui as linhas substancialmente, que é para conseguirmos ler isto melhor. Vamos acabar aqui a primeira linha e vamos acabar a segunda linha aqui. Ok? Mas assim conseguimos ler um bocadinho melhor. E também vou acabar aqui esta última, logo aqui. Só para ser mais fácil de ler. Certo? Novamente, se eu carregar agora no play, pronto. Temos aqui a primeira linha, o espaço extra, não é? Porque ela acaba com um Enter, e a segunda linha. E a última linha. Agora, então, como eu tinha dito, nós podemos remover aquele espaço, aquela Enter final. Como? Fazendo um strip. Está mau aspecto. Bom, strip. Porquê? O strip o que faz é que tira o white space, ou seja, espaços, tabs, enters, etc., que esteja no princípio e no fim, preservando todos os que estão no meio. Portanto, se eu agora andar com isto,
Agora já estão aqui seguidos. Ele tirou aquele enter e reparem que manteve os espaços todos no meio. Bestial. É isto que nós queríamos. Mas temos aqui um problema. Vamos imaginar que o meu texto, eu queria que o meu texto começasse, de facto, aqui com os espaços. Como os parágrafos normalmente começam. Se eu agora executar isto, ele tirou-me esses espaços. Não dá muito jeito. Seguindo a sugestão da Inês, não é? Podemos fazer então o tirar. Onde é que está? Aqui. Em vez de fazer strip, podemos tirar simplesmente o último caractere. E então fica aqui 2 pontos menos 1. Ok? E se eu correr isto agora, então, e agora reparem, de facto, deixou os espaços, tirou aquele porreiro. Agora reparem o que acontece. É se eu fizer o mesmo na última linha. Tirou o S. Que ele é cego. Ele não está a ver o que é que está lá de facto. Okay? Portanto, a outra alternativa era, por exemplo, isto. Tirar, substituir os /n por uma string vazia. Ou seja, efetivamente, tirar o /n. Ou todos os /n's que lá estiverem pelo meio. E, portanto, aqui eu podia fazer readline.replace /n com string vazia. E fazer o mesmo no último. Okay? Esta solução tem tudo. É a melhor solução? Depende. Novamente, vamos imaginar que eu até tinha /n's explícitos ou outra coisa qualquer, ou texto gerado automaticamente. Depende. Okay? Mas o que eu quero que vocês retenham disto é que aquele enter, quando ele lê, ele está a ler de facto tudo o que lá está, incluindo um /n que nós não conseguimos ver. Okay? Se por acaso vocês quiserem ver essas coisas, só por curiosidade, que às vezes dá jeito, vocês podem ir aqui no Visual Studio Code, e a maior parte das aplicações tem essa opção. Onde é que ela está? Tem de se ligar a mesma opção. Portanto, Ctrl+Shift+P chama aquelas opções e procurar White Space. Toggle Render White Space. Eu devia ter mostrado aqui as coisas, mas não está a mostrar, não sei porquê. Não funcionou muito bem como eu queria. Está ali, está. Não se vê muito bem. Estão a ver ali, tem ali os pontinhos. Vê-se muito mal. No ecrã provavelmente vê-se melhor do que no projetor. Estão lá uns pontinhos. Tem lá, tem. Tem. Estão lá. Ali depois do A mete vírgula. Não. Não é. Mas o outro tem a seguir. Normalmente, vírgula espaço em. Mas capaz de ter razão. Acho que é um espaço mesmo. Ele deve ter aí uma opção qualquer, algures, nos settings ou isso. Que eu sei que já vi que ele faz uma setinha. Sim.
Sim. Certo. Só podemos fazer fechamento em galinha? Não, há outras maneiras. Já vamos ver. Vamos ver ainda mais um comando. Depois acho que vamos encerrar por hoje. Ok. Mais um comando, mais uma coisa. Temos aqui outro exemplo. Reparem que agora temos ali um read lines plural. Ok? Que o que faz é self-explanatory, mas basicamente devolve uma lista com todas as linhas. É. Ok? Portanto, depois a seguir, se eu fizer for line in all lines, posso escrever linha a linha. Não se esqueçam outra vez com aquele problema. O barra N também está lá. Por isso é que está aqui a deixar o espaço. Mas pronto, agora podia eu ir aqui fazer printline.strip ou qualquer uma das outras soluções que nós vimos para isto, certo? Sim, e se eu escrevesse barra no TXT e interpretaria, Hã? ou seria um strip? E se eu colocasse no TXT o barra N, ele interpretaria ou Não, não, seria não. só texto? É barra N. É o- No texto é mesmo uma barra seguido de um N. Que é diferente do barra N que eu ponho aqui nas minhas strings, que aí ele está a olhar para aquela barra e está a dizer o próximo caractere é para ser tratado como um código especial. Se eu quiser escrever barra N, de facto barra seguido de um N, tenho que escrever barra barra N. Porque o primeiro barra com a barra, ele está a dizer o barra é um código de escape. Qual é que é o código que vem a seguir? É uma barra. Ah, então é isso que eu quero fazer no escape. Portanto, vou fazer uma barra. E o N que vem a seguir é o outro. É o caractere que vier a seguir. Não é processado. Ok? Pronto. Aqui, por exemplo, estou a usar o strip para ele ficar com uma parede de texto toda. Como está. Ora bem, eu acho que vamos chegar por aqui por hoje. Vamos estar aqui a começar uma coisa nova. Já introduzimos cheiros, etc. Sim? Hã? Desculpa? Porque os três lines Este aqui? Este espaço? não isso, antes. No slide. Não. Não, acho que foi no programa mesmo. Porque havia 5 lines só. Ah, porque eu estava só a querer saltar aqueles do meio. Queria só ler o primeiro e o último. E como eu sabia que ele só tinha 5 li 5 vezes. É só isso. Pronto. Não se esqueçam então que a próxima aula é opcional. Recomendo a qualquer pessoa que esteja a ter dificuldades para vir. Eu vou escolher alguns dos exercícios que foram feitos nos quizzes e vou tentar batê-los aos poucos e ver tudo. Ok? Pronto, vocês são as presenças no instante. Hã? A prática é na segunda, mas isso não muda, não altera nada.